Bispo Manel, são 12h54, vamos falar aí 5 minutos aí com nossos ouvintes sobre o que Deus preparou para os nossos corações através do Bispo Manel de hoje, hein, Bispo Manel? Com certeza Deus, Ele sempre prepara o melhor para todos nós, né? Pois nós somos a melhor criação de Deus. Gostaria de comentar um episódio da história de um cego que mendigava à beira do caminho. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 35 ao 43. Fala sobre um cego que se colocava à beira do caminho. E um dia ele ouviu uma grande zoada. E naquela zoada ele perguntou para alguém que estava do seu lado o que é que está acontecendo. E esse alguém respondeu-lhe que Jesus estava passando por aquele lugar. E ele, movido pela fé e pela esperança, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém olhava para ele e dizia: a multidão é grande e ele já passou. Então é melhor você calar, porque ele não vai te ouvir. Mas no livro de Isaías, no capítulo 45, existe um texto sagrado que diz: eis que os ouvidos de Deus não está agravado, ou seja, não está tapado para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Deus, ele é especialista em ouvir um sussurro de súplica de quem invoca a sua misericórdia. E Jesus, como representante de Deus ali na terra, ele estava atento para qualquer sussurro de pedido. E ele cada vez mais insistia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas certa vez alguém me perguntou: aquele cego, ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus? E por que ele não chamou Jesus Filho de Deus? É porque existia uma lei naquele tempo que aquele que se fizesse Filho de Deus, ele era condenado à morte. E aquele que chamasse alguém de Filho de Deus era condenado à morte também. Então, em respeito à lei da sociedade, ele não chamou Jesus de Filho de Deus, chamou ele de Filho de Davi, o descendente de Deus. Então, prezados amigos, Jesus, ele ouviu e pediu para alguém trazer ele. Isso quer dizer que a sua deficiência visual impedia que ele caminhasse só. Ele precisava de alguém. Ele precisava de uma nova vida. Ele precisava andar de cabeça erguida. Ele precisava caminhar em um novo caminho. Ele precisava trilhar um novo caminho na sua vida. E naquele momento, ele creu, ele acreditou, teve a esperança que o momento seria aquele. E quando ele encontra-se com Jesus, alguém leva ele, Jesus está com as suas mãos estendidas, com um chamado de misericórdia, com um chamado de bondade, e pergunta para ele: o que queres que te faça? Ele olhou nos olhos do mestre e disse: Senhor, que eu veja. Jesus disse: então você vai ver, porque a tua fé te salvou. Veja bem, não sabemos em que tipo de beira de caminho você se encontra nesse momento. Não sabemos se você se encontra à beira de uma cama ou deitado numa cama. Não sabemos que tipo de situação ou circunstância fez você parar. Fez você ficar sofrendo. Fez você acreditar que tudo estava acabado. Mas eu quero dizer que Deus ainda continua com seus ouvidos atentos para a sua súplica. Jesus continua com as mãos estendidas ainda para te acolher. É somente você se chegar a Deus que Ele chegará para vós. E no momento, é interessante notar que quando alguém falou para o cego, ele te chama, ele usava uma capa. Quando coloca-se a capa em um livro, aquela capa é para proteger
aquela capa mostra também a qualidade do conteúdo que tem ali. Então aquela capa, ela definia a vida daquele cidadão. Era um cego e mendigo de Jericó. Mas ao encontrar-se com Jesus, a sua vida foi restaurada. A sua vida foi restaurada fisicamente, foi restaurada moralmente diante da sociedade. E segundo o texto diz que daí para frente ele seguiu Jesus. Isso quer dizer que naquele momento ele se despiu do orgulho, se despiu da vaidade. E nos traz uma lição de humildade. A humildade, prezados amigos, ela atrai a graça divina para nossas vidas e nos aproxima mais de Deus, o nosso Criador. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.